Bem, olá pessoal. Continuando a nossa apresentação sobre o livro Ciência, Religião e Naturalismo, né, produzido pelo Alvin Plantinga, nós vamos continuar hoje falando a partir do capítulo 2, certo? É uma continuação dos argumentos, né, em favor do naturalismo. O Alvin Plantinga, ele fez questão de apresentar algumas posições diferentes. Nós veremos hoje, especialmente, a do Dennett, do Draper e do Richard, se não me engano. Então, nós falaremos sobre isso, mas vamos fazer uma breve recapitulação de alguns pontos. Eu acho interessante nós nos relembrarmos de que o Plantinga ele apresentou que a evolução, a tese evolutiva, é constituída de 5 pontos, né? Desculpa, de 4 pontos, que seria a da Terra Antiga, a tese da Terra Antiga, a tese do progresso e a tese da descendência com modificação, a tese da ancestralidade comum, e daí ele fala que o mecanismo naturalista é uma das formas de interpretar essa teoria da evolução, certo? Que essa tese do mecanismo naturalista seria a tese de Darwin, certo? Que vai ser nominada como darwinismo. E teremos uma sexta tese, que seria a tese naturalista das origens, que diz que não existe um Deus que conduz a criação, nem que sustenta o processo evolutivo. Então, essa sexta tese, o Plantinga, ele vai apresentar que ela é uma tese que contraria a própria teoria da evolução e, em outro sentido, ela não é uma tese técnico-científica. Ela é uma tese que parte de um princípio de crença, certo? Então, ela não vai integrar a teoria da evolução, certo? Avançando um pouco aqui, nós vimos que o Plantinga, ele contra-argumenta os pensamentos do Dawkins, né, dizendo que o Dawkins ele não consegue sustentar um argumento sobre evolução e também não consegue sustentar o argumento da inexistência de Deus. Né? O Dawkins fala sobre design, ele tenta argumentar que o design não é indicativo da existência de Deus e que o design é um mero acaso, certo? Inclusive, ele refuta a ideia de design porque ele entende que a ideia de design pressupõe um criador, certo? Então, o Plantinga ele vai refutar de maneira mais pontual os argumentos do Dawkins. Bem, aqui no capítulo 2, ainda continuaremos com o pensamento sobre evolução, né? Então, o que a gente vai ter nesse capítulo 2? A gente vai ter primeiro um argumento de Dennett, que ele vai falar sobre a perigosa ideia de Darwin, é o que ele vai argumentar, né, de que Darwin, através da teoria evolutiva, ele tem uma ideia perigosa porque refuta categoricamente a ideia da existência de Deus. O argumento de Draper, que vai apresentar um argumento analítico, um argumento mais técnico em termos de lógica, para contra-argumentar a existência de Deus. Ele vai demonstrar, através de um argumento lógico, de que Deus não existe. E o Plantinga vai colocar alguns pontos de que existe uma fragilidade nesse argumento, certo? No terceiro ponto, a gente vai falar sobre por que as pessoas duvidam da evolução. O Plantinga ele vai comentar brevemente de que justamente esse argumento evolutivo, né, na verdade, o argumento naturalista, tentando refutar a ideia da existência de Deus, vai fazer com que as pessoas tenham uma impressão de que a ciência ela tem uma certa ela tem um certo conflito com a religião. E o Plantinga vai falar que é justamente porque existe essa defesa da inexistência de Deus de maneira tão acirrada que as pessoas vão começar a se distanciar do interesse pela ciência em função de existir esse falso argumento do princípio naturalista, nesse caso. Então,
E, por último, a gente vai falar sobre o iluminismo particular de Kitcher, que é também um teórico da área, e ele vai falar sobre que é possível retornar a certos pressupostos iluministas para concluir de que não é necessário um Deus, ou, pelo menos, de que essa tese de um Deus ela não é consistente, certo? Então, vamos começar o nosso estudo a partir do argumento de Dennett. Vamos falar, primeiramente, sobre a perigosa ideia de Darwin, certo? Que é o que o Dennett sustenta. A tese geral que o Dennett apresenta para a gente é o seguinte: o universo dos seres vivos, com todas as suas belezas e maravilhas, seus prodígios de engenhosidade e aparente intencionalidade de concepção, foi produzido pela seleção natural, filtrando mutações genéticas aleatórias, em um processo cego, inconsciente, mecânico, algorítmico, um processo que cria design a partir do caos sem a ajuda da mente. Aqui ele está atacando diretamente o pensamento teísta, certo? Primeiro, a gente, relembrando o que a gente falou no capítulo 1, a ideia de design, ela sempre foi sustentada como uma ideia de um Deus criador. Então, nós temos que pensar que, toda vez que, em geral, muitas vezes, quando atacam a ideia de design, não quer dizer que eles estejam atacando a ideia de que existe uma ordem natural que ela é bem desenvolvida, ela apresenta beleza, né? Ela apresenta beleza, apresenta complexidade. Não é essa a questão. A questão é de que a ideia está geralmente associada à ideia de um criador. E é isso que eles estão atacando, certo? Bem, continuando, o Dennett ele sustenta que o processo todo ele não é dirigido, guiado ou supervisionado por nenhum agente inteligente. Ele vai acrescentar também que todas as mentes surgiram da matéria, tentando juntar esse conjunto de informações relacionadas à evolução e ao processo evolutivo com o fato de tudo que existe na natureza, desde a sua ordem até os seus processos, estão relacionados única e exclusivamente com o plano presente, única e exclusivamente com a natureza concreta das coisas, né? Ele não vai apelar a uma transcendência, certo? Mas a gente vai ver daqui mais para frente que ele, vamos colocar assim, vai ser enredado por algumas questões, certo? Então, o Dennett vai continuar, o Plantinga, ele vai fazer uma observação sobre o pensamento de Dennett. O Dennett parece pensar que a perigosa ideia de Darwin vai se tornar dominante e que a crença religiosa está fadada à extinção. Sugere, assim, que guardemos alguns batistas e outros fundamentalistas em uma espécie de zoológico cultural. Essa é uma argumentação que vai ser interessante nós vermos a partir da resposta que o Plantinga dá. Ele faz uma crítica a esse pensamento, especificamente, em função da sua, não sagacidade, mas em função de sua acidez argumentativa, né? O Plantinga, ele aponta alguns problemas justamente dessa militância naturalista, certo? Então, continuando, dentro da perspectiva de Dennett, a primeira linha de argumentação do Dennett vai ser a seguinte: a teoria da seleção natural, ela mostra que tudo o que há no mundo pode ser produto de um processo de reprodução diferencial cego, imprevisível, não teleológico e, em última análise, mecânico, ocorrido ao longo de um extenso período de tempo. Novamente, a gente vê que o Plantinga, ele destaca essa palavra pode. Como nós vimos no pensamento de Dawkins, palavras como pode, palavras como possível, palavras como provável, são palavras que geralmente o Plantinga ele observa com especial atenção, porque elas indicam que não é uma afirmação categórica. Elas indicam que estão num campo ou estatístico, como o próprio Plantinga apresenta no capítulo 1, ou então num campo de ideias, que não tem como você conceber concretamente de aquilo aconteceu daquela forma. Você está no campo de possibilidades. E ele fala que quando você entra no campo de possibilidades, nós temos que pensar através de uma mente mais analítica, nós temos que avaliar o argumento. Então, nesse sentido, nós tentamos entender o que está acontecendo de fato. Se
a afirmação do Dennett e do Dawkins e dos outros pensadores naturalistas, se essas afirmações elas são de fato baseadas em evidências científicas ou elas possuem um princípio de crença ou algum resquício de alguma ideia pessoal, né? Então, aqui a gente vai ver, o Dennett, ele tenta demonstrar que os argumentos em favor da seleção natural dirigida, elas não provam suas conclusões. Portanto, ela é falsa. O argumento que vai ser definitivo de Dennett. Ele vai falar, como o naturalismo, como a seleção natural dirigida, ela não pode ser provada, então você não pode afirmar que ela é verdadeira. Logo, ela é falsa. Essa vai ser mais ou menos o argumento que Dennett vai usar. Se ele estiver certo, o máximo que se pode dizer é que a seleção natural não dirigida não produziu as maravilhas do universo. Ou seja, se eu, enquanto cristão, se a minha fé, a minha perspectiva de seleção natural dirigida não pode ser provada, e se ela é falsa, então não posso dizer que a seleção natural não dirigida ela foi criada por um Deus. Eu posso dizer, na melhor das hipóteses, que ela foi produzida, ela não foi produzida dessa forma. Mas eu não teria um argumento, vamos colocar assim, do pensamento teísta, que existe uma outra forma de ter sido criada. Certo? Então, a tese do Dennett continua. É que a perigosa ideia de Darwin, ela não é somente possível. Ele vai tentar demonstrar também de que ela é verdadeira. Aqui a gente está tendo novamente, como eu havia falado no capítulo 1, nós temos um problema de categorias. O Dennett, assim como o Dawkins, ele está tentando apresentar argumentos relacionados à evolução e ele pega corretamente certos argumentos, certos pensamentos, certas teses dentro do campo científico e ele estrutura esses pensamentos. Esses pensamentos a respeito do campo científico, eles não estão errados. O problema é quando ele tenta trazer esses pensamentos para alcançar as verdades últimas sobre a realidade, sobre o mundo em que vivemos, sobre a forma como as coisas aconteceram. Esse é o problema. E daí, aqui, ele está dizendo categoricamente de que a verdade, de que a teoria evolutiva é uma verdade. E o fato de não existir Deus, um Deus criador, um Deus que sustenta a ordem evolutiva, também é uma verdade. Por quê? Porque o naturalismo é verdadeiro. Esse vai ser o argumento de Dennett. Certo? Então, a conclusão dele vai ser a seguinte. Se Deus não existe, deixando de lado algumas possibilidades improváveis, a seleção natural não é dirigida. Então, esse vai ser o argumento máximo do pensamento de Dennett. De que se o naturalismo é verdadeiro, logo o teísmo vai ser falso, certo? Então, agora o Dennett ainda apresenta um outro argumento a respeito da tese naturalista. Ele vai apelar para o argumento racional. Lembra, voltando aqui rapidamente, é em função desse argumento racional que ele vai dizer que a teoria evolutiva ela é verdadeira, certo? Então, dentro do argumento racional, vai ser uma segunda linha, né, de argumento do Dennett. Ele pretende concluir que Deus não existe, ou pelo menos que a noção de que existe é irracional. O teísmo ele não pode ser aceito por quem pensa direito, né? Esse vai ser um argumento forte de Dennett de que não é possível você ser uma pessoa racionalmente bem estruturada e, ao mesmo tempo, crer de que existe um Deus. Ele acha que é inconcebível que as duas coisas existam, certo? Na mesma pessoa, vamos colocar assim. Então, ele vai apresentar dois pontos. Um, é que os argumentos teístas tradicionais, eles não se sustentam. E o segundo é de que a crença racional em Deus, ela requer evidências científicas. Certo? Então, aqui, primeiro ponto. O argumento teísta tradicional, ele não se sustenta. Bem, ele vai mencionar apenas o argumento do design, como prova de que o argumento teísta não é sustentável, né? Existem outros pontos que poderiam ser explorados, mas ele só se debruçou a respeito do design, segundo o que o Plantinga nos apresenta.
certo? E ele não consultou o pensamento do autor mais proeminente da área de design, que é o Swinburne, certo? Ou seja, não houve uma estruturação metodológica do pensamento dele para argumentar de que o design é falso, certo? O segundo ponto é que a crença racional em Deus, ela requer evidências científicas. O Dennett vai afirmar que quem pensa existir alguma outra fonte de conhecimento ou crença avalizada além da razão se comporta de forma irrazoável, certo? Como ele mesmo diz, considere se você realmente gostaria de abandonar a razão se ela estivesse ao seu lado. Ou seja, se você tem uma estrutura racional, se você realmente acredita no escopo racional da ciência, se você desenvolve bons pensamentos a respeito da ciência, logo, você não pode considerar de igual forma de que existe um Deus, né? Então, ele refuta categoricamente essa posição. O Plantinga apresenta o seguinte ponto também. Dennett parece pensar que, se houvesse outras fontes de informação e conhecimento além da razão, as reivindicações dessas fontes seriam necessariamente contrárias à razão. Então, o Plantinga, ele apresenta que o Dennett, ele, por considerar de que ser racional é exclusivamente crer em evidências, acreditar no pensamento empírico, entender que o método científico é a única forma de se compreender o mundo em que se vive. Então, se isso for verdade, então não é possível pensar outras formas de se conhecer alguma coisa, né? O Plantinga está demonstrando já aqui que essa é uma limitação do pensamento de Dennett, certo? Agora, vamos avaliar o que o Plantinga nos propõe para esses pensamentos apresentados pelo Dennett. Então, aqui a gente tem que o Plantinga, ele critica o argumento de Dennett comparando a ideia de um zoológico cultural à crueldade dos gulags da Sibéria, né? As prisões russas, conhecidas pelos métodos desumanos que elas utilizavam, né? Então, o Dennett, ele não se limita, na verdade, a contra-argumentar apenas o Dennett. Ele faz uma crítica também ao Dawkins, em função de que eles usam de zombaria, um argumento de zombaria para desmerecer qualquer pensamento a respeito de Deus. Ele diz que isso vamos colocar assim, é uma forma argumentativa também, de você tentar reduzir o argumento do seu oponente através de ser chincalhado, alguma coisa assim, que é fazer chacota, né, do argumento. Você descredibiliza o oponente através de um argumento que é de zombaria, certo? Plantinga não considera que esse é um argumento salutar, ele acredita que isso é um desrespeito ao campo de argumentação e um desrespeito à própria sentido de argumentar, né? Então, nós também aqui entendemos que isso não é adequado, né? Qualquer argumentação, seja por parte dele, seja por parte nossa, deve ser considerada com respeito, com consciência, né? E nós devemos levar isso a sério, né? Qualquer refutação metodológica, lógica, racional, ela deve ser levada com seriedade. Ainda que seja algo banal, nós devemos levar com devido respeito, certo? O Plantinga, ele vai apresentar que, em diversos momentos, tanto Dawkins quanto Dennett usam um argumento que pretende zombar da ideia que está sendo criticada, né? Plantinga argumenta que essa tentativa só demonstra uma postura sem compromisso com a verdade, né? Que ele utiliza o próprio argumento de Dennett, Dennett fala, nós estamos comprometidos com a verdade, e parece que no mesmo contexto ele fala da questão do zoológico cultural, né? Então, acaba comprometendo o próprio método de argumentação do Dennett, nesse sentido. Então, o Plantinga, sobre outro ponto, vamos voltar aqui brevemente, o Dennett, ele apresentou que todo o processo
ele não é dirigido, guiado ou supervisionado por nenhum agente inteligente. E tudo, até a mente, ela parte da matéria, certo? O Plantinga, ele vai dizer o seguinte, que Deus criou o mundo intencionalmente. Isso é o princípio da fé, da fé teísta, né? Em especial, um princípio importantíssimo da fé cristã, certo? E ele vai continuar o seguinte, e Deus, sendo uma mente de outra ordem, ou seja, ele não é de ordem natural, ele não foi criado pela matéria, né? Como nós vimos no capítulo 1, Plantinga coloca que Deus, ele não apenas existe e é verdadeiro, como também ele é um ser necessário. Ou seja, ele não precisa de uma justificativa para que exista. Ele existe porque ele existe, certo? Esse não é um argumento circular e é um argumento que vai falar de coisas transcendentais, né? De entidades transcendentais. Deus é entendido como um ser transcendental. Logo, ele não precisa sucumbir à ordem natural para poder ser justificado. Devido à sua forma de se manifestar ao mundo, devido à apresentação da própria palavra, à apresentação da própria experiência de fé, nós entendemos que Deus é verdadeiro e que, a partir disso, também entendemos que a sua entidade, a sua pessoa é necessária para que toda a ordem do mundo exista. Certo? Daí, nós temos que o argumento do Dennett, nós passamos por 4 pontos importantes do argumento do Dennett que vai ser contestado pelo Dawkins, ou pelo Plantinga, né? O Plantinga vai dizer assim, Deus nunca passou a existir, pois sempre existiu, né? Que é o que eu acabei de apresentar ali. Muitos teístas acrescentarão que isso é necessariamente verdadeiro, certo? Então, só para relembrar aqui, brevemente, aqui o Dawkins, ele vai falar que houve uma aparente intencionalidade da concepção do mundo, certo? E de que existe um design que gerou, na verdade, ele vai contestar a ideia de que existe um design, né? E que existe uma mente criadora. Em um segundo momento, ele falou que todas as mentes surgiram da matéria, o que colocaria em xeque a ideia da existência de Deus, certo? E aqui, no outro ponto, ele diz que, na realidade, a seleção natural ela pode ter sido um produto independente de toda uma ordem criacional, né? E, por último, ele vai falar que esse naturalismo ele é verdadeiro. Ele coloca dessa forma justamente para poder gerar uma estrutura argumentativa para comprovar de que Deus não é verdadeiro e, portanto, qualquer pensamento a respeito de Deus é falso. E, logo, o naturalismo é verdadeiro por ser uma ordem não dirigida, certo? Esse é o argumento que vai tentar refutar a ideia de que um Deus ele sempre existiu, né? E também argumentar que e se Deus de alguma forma existe, ele não é necessário, ele não ele não necessariamente ele precisa ser verdadeiro, né? Então, o Plantinga apresenta que não apenas ele sempre existiu, como ele é necessariamente verdadeiro, certo? Daí, um pouco mais para frente, o Dennett ele vai citar Locke, que acredita que é impossível que a mente tivesse surgido da matéria, ou seja, a partir de corpos brutos, certo? Então, por esse motivo, é necessário que haja uma mente criadora de nossas mentes. Então, o argumento de Locke ele vai corroborar com a ideia de que existe uma mente criadora, um Deus criador, né, que é um ser pensante, e, de igual maneira, é por isso que nós temos uma mente. Porque, nos voltando agora para o pensamento cristão, nós entendemos que o ser humano é feito imagem e semelhança de Deus. É o que Plantinga coloca no início do capítulo 1, que esse é um dos principais argumentos teístas,
de que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Em alguma ordem, o ser humano ele possui características que se assemelham a um Deus criador. Entre elas, a mente. Como Plantinga fala, a semelhança de outras teorias científicas, a teoria da evolução não se pronuncia sobre temas como a possibilidade lógica de surgirem mentes em um universo onde originalmente não havia mente alguma. O que o Plantinga está falando aqui é de algo que está para além da ciência. E isso é muito importante. Esse argumento do Plantinga, ele é muito importante neste momento em que está sendo apresentado. Por quê? Porque o Dennett, ele está, como eu falei agora há pouco, o Dennett, ele está tentando contrapor a ideia da existência de Deus, argumentando que somente a natureza concreta ela é capaz de justificar a si mesma. E o Dennett está falando que, o Plantinga está falando que a teoria científica ela não é capaz de falar isso, ela não é capaz de afirmar isso. Porque, primeiro, de que a ideia de uma mente ela transcende o próprio significado de existência. Então, a ideia de uma mente que tenha criado o universo, ela não consegue ser justificada pelas teorias científicas, porque as próprias teorias científicas não têm estrutura para justificar isso. Né? Não pertence ao escopo das teorias científicas, da ciência, não pertence ao escopo da ciência argumentar de que não existe uma mente criadora. Certo? Isso é muito importante, porque nós temos daí um problema de categorias. O Dennett está tentando, a partir das categorias naturais, argumentar sobre algo que está numa categoria transcendental. E isso daí é um problema que a gente também já viu no pensamento de Dawkins, certo? Continuando. A verdade da teoria da seleção natural, portanto, é que ela não demonstra, nem sequer por um instante, que todas as formas de vida surgiram por meio da seleção natural não dirigida, ou mesmo que seja biologicamente possível que tenham surgido dessa maneira. Logo, a gente não tem nenhuma comprovação concreta de que a teoria da seleção natural ela foi não dirigida. Logo, o Dennett, desculpa, o Dennett, ele não vai conseguir demonstrar de que a teoria evolutiva, no caso, o naturalismo, né, que inclui não apenas a teoria evolutiva, mas também inclui a ideia da inexistência de Deus, o naturalismo, ele não vai, o Dennett, ele não vai conseguir argumentar que o naturalismo é verdadeiro, justamente porque ele não consegue demonstrar isso. Ele não consegue provar de que a teoria da seleção natural ela foi não dirigida, certo? E o Plantinga, ele enfatiza sempre a ideia de demonstração, não a ideia de prova. Isso é muito interessante, porque o Plantinga podia falar, você não consegue provar que a sua teoria está certa. Ele poderia argumentar isso. Mas o Plantinga, ele, num primeiro momento, ele não quer uma prova cabal. Ele quer apenas uma demonstração argumentativa, lógica argumentativa, de que é viável se pensar a inexistência de um Deus e uma ordem, uma seleção natural não dirigida. Então, tanto o Dawkins quanto o Dennett, eles não vão fazer demonstrações a respeito da tese deles. Eles vão apenas falar que não existe e pronto. Então, eles não vão estruturar a tese deles numa forma de apresentar argumentos que digam concretamente, que levem a uma conclusão lógica de que Deus não existe. Certo? Bem, o Plantinga, então, ele conclui sobre esse primeiro argumento do Dennett, o seguinte: dados certos pressupostos controversos acerca da possibilidade lógica, por exemplo, que é possível o surgimento da mente em um universo sem mente, não sabemos se a perigosa ideia de Darwin é astronomicamente improvável, ou se de fato é improvável. Né? No caso, porque nós não apenas conseguimos dizer que ela é racionalmente, logicamente improvável, como também não conseguimos comprovar a nível de método científico de que ela é improvável. Né? Ou de que é minimamente provável, de que tenha acontecido exatamente dessa forma. Né? Agora, em relação ao segundo ponto,
o Plantinga coloca que alguns teólogos filosóficos eles sustentam que não são necessárias evidências científicas para que a crença em Deus seja racional. Então, novamente, em função desse problema de categorias, você não consegue provar através da ciência de que Deus existe. Ou seja, você não consegue demonstrar através de uma experimentação, você não consegue elaborar métodos científicos que consigam dizer que Deus existe ou que ele não existe. Logo, você tem que apelar a categorias racionais, racionais no sentido de uma estrutura lógico-argumentativa que consiga demonstrar isso. Para esses cientistas que são naturalistas, eles vão dizer que não existem categorias racionais que sejam capazes de justificar essa crença em Deus. Certo? Então, o Dennett ele vai atacar justamente isso. Não é possível você pensar a ideia da existência de Deus, porque isso é irracional, é o que ele disse. Daí o Plantinga vai apresentar que existe uma longa tradição teológica, né, que vai sustentar que, não, você não tem uma estrutura científica que consiga demonstrar racionalmente de que Deus exista. Mas você tem sim uma estrutura de crenças racionais que conseguem demonstrar que Deus existe. Certo? Então, aqui o Plantinga, ele vai colocar que a verdadeira questão é se a epistemologia da crença religiosa ela precisa se basear em argumentos teístas convincentes para ser considerada racional. Voltando brevemente aos pontos do Dennett, nós vamos ver que não é que o Dennett ele vai afirmar que a crença em um Deus, ela vai estar além da razão, certo? Ele também vai dizer que nós teria que ser necessário, seria necessário abandonar essa razão para que você conseguisse pensar a possibilidade de um Deus existente e criador. E por último, o Dennett ele vai falar que se houver uma outra fonte de informação e conhecimento além da razão, ela, na verdade, ela é contrária à razão. Certo? Então, o Dennett ele tenta demonstrar que toda possibilidade de provar a Deus, ela tem que partir em algum momento para questões irracionais, certo? Então, o Plantinga, ele vai afirmar que... Então, o Plantinga, ele vai afirmar o seguinte, entendemos a razão como o conjunto de faculdades ou processos que compreende a percepção, a memória, a intuição racional, a indução e outras do mesmo tipo. Então, a razão, ele vai dizer que o Dennett está querendo dizer por razão é isso. É aquilo que se compreende através da percepção, da memória, da intuição racional e da indução, e de outras formas. Certo? Isso é uma forma de se entender a razão. É um dos métodos de se pensar racionalmente. Certo? Então, o Plantinga apresenta que filósofos contemporâneos eles conseguiram apresentar defesas perfeitamente razoáveis da tese de que possa haver outras fontes de conhecimento além da razão. Uma observação aqui é que o Plantinga ele percebe que parece que os novos ateus eles pensam que nessas áreas não há espaço para discussões sérias. O que ele está querendo dizer é que tudo aquilo que foge vamos colocar assim, da epistemologia científica não deve ser levado a sério. A epistemologia científica é a única forma de se entender racionalmente o universo e tudo que vai tentar pensar epistemologicamente em questões transcendentais, em questões de universos prováveis, que não necessariamente são transcendentais, então são apelos irracionais a argumentos, né? Então, o Plantinga ele está mostrando que esses novos ateus eles têm uma menor disposição em pensar de outras formas, né? Para além do pensamento concreto, para além do pensamento positivo, certo?
Então, amor, então, é, o Plantinga, ele vai dizer o seguinte: existe uma forma de conhecimento, existem formas, né, fonte de conhecimento além da razão. Os cristãos e teístas, eles geralmente acreditam que conhecem pela fé diversas verdades, que não estão entre os produtos da razão. Mas existe uma questão aqui que é muito importante, que são as convicções profundas que nos geram certas percepções de mundo e que, por isso, nós conseguimos coletivamente entender que aquilo é uma verdade, certo? O Plantinga ele vai argumentar nesse sentido, de que existem um conjunto de pressupostos que são justificados racionalmente, que nos ajudam a compreender a nossa própria fé. E daí ele vai daí o Plantinga vai fazer, vamos colocar assim, uma pergunta retórica. Isso seria irracional? Pensar dessa forma? Será que nós teríamos nossas disposições religiosas, nossas próprias crenças religiosas, nossas experiências individuais e coletivas, essa formação de uma tradição religiosa, ela seria irracional? Ou, em outras palavras, será que a gente está todo mundo ficando meio louco? Né? Porque se isso é irracional, nós percebemos que no mundo inteiro está se aumentando a experiência religiosa, a experiência espiritual, e isso é ser irracional? Obrigado. Então, os crentes estariam afirmando saber algo além da razão, mas esse algo ele não é contrário à razão. Ou seja, ainda que ela não esteja dentro do escopo da razão, que busca tipo, entender as coisas aparentes, que tenta entender através de um método as questões, ela não significa que a crença seja contrária a esse tipo de razão, certo? Então, Plantinga afirma: não está no escopo da razão sustentar que não há outra fonte, ou crença verdadeira, ou avalizada. Está perfeitamente de acordo com a razão supor que há fontes de verdade além dela. Né? O Plantinga vai comentar, inclusive, de que não é possível nem mesmo a razão se justificar por meio da própria razão. Você precisaria apelar para um outro nível de argumentação para demonstrar que a razão é suficiente para explicar a categoria natural, explicar toda a ordem, todo o sentido de ser racional, né? Deixa eu pegar uma aguinha. Então, o Plantinga apresenta a partir dos pressupostos de Locke o seguinte: 1. Existem crenças de que vão além da razão por não haverem bons argumentos racionais, com base na percepção, na memória, na intuição, etc., em seu favor. Né? Então, essas crenças que estão além da razão, elas têm uma certa limitação, é verdade. Elas não possuem bons argumentos racionais que a justifiquem. Porém, nenhuma crença pode ser aceita racionalmente se não houverem bons argumentos racionais para concluir que ela é avalizada ou justificada ou racional. Daí o Plantinga vai dizer o seguinte: não será pura arbitrariedade sustentar que qualquer alegada fonte de verdade deva justificar-se na regra da intuição racional, da percepção e da memória? Ou seja, não será tipo, totalmente aleatório dizer que um argumento é verdadeiro, é racional, se você tentar justificá-lo apenas pelo que se diz ser razão, pela intuição racional, pela percepção, pela memória, certo? Isso não é totalmente aleatório, arbitrário, né? Porque você precisa partir de um pressuposto. O que é a razão? Como se pensa? O que significa algo ser verdadeiro ou algo ser racional? Né? São implicações filosóficas isso, mas implicações filosóficas que impactam nossa percepção do mundo e que também modelam a nossa capacidade de entender essas questões. Porque se por um lado nós temos que
questões, essa razão, esse pensamento racional, ele vai se voltar apenas para o que é acessível pela percepção, pela memória, pela intuição. Bem, se esse pensamento racional ele só consegue apelar para essas questões para justificar algo, então a gente não tem como explicar a fé racionalmente. A gente não tem como explicar a experiência religiosa, certo? E a gente percebe que é real existir a experiência religiosa, é real a crença em Deus. Então, como que a gente pode justificar essas questões da crença em Deus, de um Deus existente, da percepção de fé e de transcendência, que está para além dessas percepções naturais, certo? Essa é a questão do Plantinga. Então, só para concluir, essa questão que o Plantinga colocou por último, ela é muito importante, porque ela vai bater de frente com essa posição do Dennett. Eu vou ler novamente, só para a gente encerrar essa parte do argumento de Dennett. Então, o Dennett parece pensar que, se houvesse outras fontes de informação e conhecimento além da razão, as reivindicações dessas fontes seriam necessariamente contrárias à razão. O Plantinga, ele demonstra que, na verdade, elas não são contrárias. Elas pertencem a uma outra ordem. E Dennett está, em algum sentido, ele está ignorando essa outra ordem de argumentação. Certo? Isso é importante a gente pensar, porque muitas vezes, quando houverem argumentações contrárias ao pensamento teísta, eles, na verdade, não estão focalizando a partir da perspectiva da existência de Deus, contra-argumentar a existência de Deus. Mas sim, a partir da existência da ciência, contra-argumentar a existência de Deus. Então, é esse o ponto que o Plantinga está questionando. Ué, eu ser uma pessoa racional quer dizer que eu não posso crer em um Deus? E isso me torna irracional? Não. Certo? Então, eu acho que esse segundo ponto, que é o argumento de Draper, nós teremos uma demonstração clara disso que o Dawkins e o Dennett tentaram mostrar, que é um argumento que seja racional e que tente refutar a possibilidade de um Deus existente. Agora eu peço muita atenção de vocês, porque esse é um argumento, vamos colocar assim, que demanda um certo esforço para ser entendido, certo? Então, o Draper, antes de apresentar esse argumento principal, o Draper ele vai afirmar o seguinte: eu vou demonstrar que certos fatos conhecidos dão mais apoio à hipótese do naturalismo que à hipótese do teísmo, porque temos consideravelmente mais razões para esperar que eles sustentem a pressuposição de que o naturalismo seja verdadeiro, em lugar da pressuposição de que o teísmo seja verdadeiro. Certo? Ou seja, existem fatos que sustentam a ideia do naturalismo e contrariam a ideia do teísmo. E que isso vamos colocar assim, sustentam o naturalismo ser verdadeiro e o teísmo não. Certo? Daí ele coloca que um dos fatos conhecidos é a evolução. Como o Draper mesmo fala, um bom argumento evidencial favorável ao naturalismo e contra o teísmo. Certo? O Draper, ele afirma que a hipótese da evolução é 2 vezes mais provável no naturalismo do que no teísmo. Ele também pressupõe que o teísmo seja contingente, ou seja, ele pode ser tido como verdadeiro ou falso. Né? Como nós vimos agora há pouco, o Plantinga, ele coloca que a tradição teológica entende que o teísmo ele é necessariamente verdadeiro, certo? Daqui a pouco a gente vai retornar a esse ponto. Então, Draper, ele vai, a partir de uma construção lógica, através de um argumento lógico, ele vai demonstrar a tese dele. Né? O principal argumento que ele vai utilizar é esse que está na tela. Não vou lê-lo de forma analítica. Né? Mas ele está falando aqui, esses que estão destacados em colorido, eles estão falando de probabilidades, certo?
Então, ele está falando sobre a probabilidade da evolução contra a probabilidade em relação à probabilidade do naturalismo e a probabilidade da evolução em relação à probabilidade do teísmo, certo? Falando tanto de aspectos da ordem natural quanto de aspectos da ordem transcendental. Só falando brevemente, o Draper ele vai dizer que o naturalismo, assim como o teísmo, é um sistema de crenças. É um sistema que pressupõe um certo conjunto de verdades implícitas que, na verdade, formulam uma crença pessoal. Uma crença, ele não vai dizer como uma crença religiosa, mas ele vai falar como uma crença de mundo, né, a respeito do mundo. Ele vai dizer que o naturalismo também é uma crença. Né? Ao contrário do Dennett e do Dawkins, que vão dizer que são verdades científicas, o Draper vai assumir que, de fato, o naturalismo é uma crença. Certo? Os elementos que vão ser utilizados nesse argumento vão ser a probabilidade, ele coloca como uma probabilidade antecedente, porque ele vai sempre considerar que o evolucionismo é uma probabilidade antecedente ao naturalismo e ao teísmo, né? Ele vai colocar o E como evolucionismo e o N como naturalismo, certo? O T vai ser o teísmo, o S ele vai colocar como criacionismo especial. E ele vai colocar duas condições extras. Vamos colocar assim, uma que ele vai chamar de teísmo regular e outra que ele vai colocar como naturalismo. Então, eu vou fazer umas breves considerações sobre esses pontos que o próprio Draper vai apresentar. Por probabilidade antecedente, o Draper indica que o evolucionismo é como uma causa necessária, que não precisa de outra justificativa, senão os fatos da evolução. Sobre o naturalismo, o Draper vai argumentar que ela é um sistema de crenças. Porém, por ter como um de seus argumentos o evolucionismo, então é uma crença que pode ser verdadeira. Isso ele vai dizer em função de que ele entende que o naturalismo, ele por estar sustentado no evolucionismo, ele está sustentado em fatos. E por serem fatos, você pode pressupor de que o naturalismo pode ser verdadeiro, né? Sobre o teísmo, o Draper vai argumentar que é uma crença também. Porém, por ter como um de seus argumentos que Deus é uma pessoa e possui uma intenção, em especial a intenção de criar seres humanos conforme sua imagem, então é uma crença que pode ser falsa. Porque ele diz que não vão existir estruturas que vão conseguir, vamos colocar assim, linkar o que o teísmo argumenta em relação ao que se observa na natureza, ao que se observa no mundo. Certo? Porque, no sentido naturalista, você não consegue provar de que Deus tenha criado um ser humano à sua imagem e semelhança. Então, agora, uma consideração importante. O Draper vai considerar o criacionismo especial como o argumento teísta sobre a origem. Ele vai apresentar que esse argumento ele viola a continuidade genealógica. Portanto, viola o evolucionismo. Então, ele vai considerar, logo de início, no argumento dele, de que o criacionismo especial ele é falso. Certo? Ainda sobre a questão do criacionismo especial, ele vai negar, ele vai dizer que o criacionismo especial ele vai negar totalmente a evolução. E o Draper vai dizer que essa negação da evolução ela vai ser categórica para afirmar que ele de fato é falso. Certo? Então, o Draper ele vai sempre apresentar o argumento do criacionismo especial como uma negação desse criacionismo especial, por ele ser considerado necessariamente falso, porque ele não tem nenhum paralelo com as evidências científicas, certo? Daí ele vai dizer assim, é porque é uma condição que o evolucionismo continua... Desculpa. Porque o criacionismo especial ser falso é uma condição necessária para que o evolucionismo continue sendo verdadeiro. Certo? O Draper ele vai indicar que o evolucionismo é um argumento verdadeiro, racional e provável. Então, parte dessa posição
para analisar todos os argumentos. Então, ele vai sempre partir do evolucionismo para demonstrar que tanto a ideia de teísmo é falsa, quanto a ideia do criacionismo especial é falsa. Certo? Voltando aqui brevemente, o Draper, ele vai dizer que esse criacionismo especial, ele é um tipo de criacionismo em que Deus criou tanto os seres unicelulares quanto organismos complexos de maneira distinta. Eles não foram criados, não existiu uma ordem evolutiva através de seres unicelulares. Ele vai dizer que existem uma ordem, segundo o criacionismo especial, o Draper vai dizer que existe uma ordem de seres simples que foram criados e uma ordem de seres complexos, de forma que esses dois seres não estão conectados através de um processo evolutivo. Eles foram criados de maneira distinta e isso que ele vai colocar que é uma violação da continuidade genealógica. Em função dessa posição que ele vai dizer que o criacionismo especial ele é necessariamente falso. Certo? Então, aqui tem um outro argumento que ele vai dizer que é o teísmo regular. Essa ideia do teísmo regular, ela contém a sentença de que a negação do criacionismo especial, ela vai estar em conjunto com o pensamento teísta. Logo, esse vai ser o pensamento, vamos colocar assim, esse vai ser o pensamento padrão dos teístas, de que o teísmo regular, de que o criacionismo especial é a ordem criacional de Deus. Né? O Draper ele vai apresentar que esse é um argumento comum ao teísmo. Portanto, ele vai tratar que ambos os argumentos, tanto o criacionismo especial quanto o teísmo, eles são pouco convincentes, passíveis de serem falsos. De outra forma, o argumento do criacionismo especial ele vai tornar ainda menos provável que o teísmo seja verdadeiro. E também ele vai fazer uma conjunção entre o criacionismo especial e o naturalismo. Só que ele vai dizer que, por o criacionismo especial ser necessariamente falso e o naturalismo ser possivelmente verdadeiro, logo, a única ordem que vai importar nesse conjunto vai ser de que o naturalismo pode ser verdadeiro, certo? Então, ele vai sempre reduzir essa ideia do criacionismo especial na ordem naturalista como sendo apenas a ordem naturalista, desprezando qualquer pensamento sobre o criacionismo especial. Isso porque o criacionismo especial está pautado no evolucionismo, certo? Segundo o Draper. Então, retornando aqui à questão, eu coloquei brevemente, e a gente vai se atentar especialmente a essa ideia do evolucionismo. Então, o evolucionismo ele vai ser, vamos colocar assim, o ponto principal para que esse argumento seja sustentado. Certo? Isso é importante, porque quer dizer que o Draper ele está considerando que o evolucionismo ele de fato é um método e de fato é um aspecto científico relevante. E nós entendemos que na biologia de fato um aspecto importante. O evolucionismo é verdadeiro, o evolucionismo ele é um processo importante e necessário para se compreender esse desencadeamento de processos evolutivos na ordem natural. Só que o que está em xeque aqui é se o naturalismo também é verdadeiro. Ou então o teísmo é verdadeiro. Certo? Então, o argumento na íntegra, vamos colocar assim, vai ser mais ou menos esse aqui. Eu vou ler brevemente e a gente vai tentar fazer uma síntese desse argumento. Certo? Ele vai dizer assim. Então, a probabilidade antecedente do evolucionismo ser verdadeiro, na suposição do naturalismo ser verdadeiro, será muito maior que a probabilidade antecedente do evolucionismo ser verdadeiro na posição do teísmo ser verdadeiro. Se, e somente se, a probabilidade antecedente da negação do criacionismo especial ser verdadeira, na suposição do naturalismo ser verdadeiro, e ainda
a probabilidade do evolucionismo ser verdadeiro na suposição da negação do cristianismo especial em conjunto com o naturalismo ser verdadeiro for muito maior que a probabilidade antecedente da negação do cristianismo especial ser verdadeira na suposição do teísmo ser verdadeiro. E ainda, a probabilidade do evolucionismo ser verdadeiro na suposição da negação do cristianismo especial em conjunto com o teísmo ser verdadeiro. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso aqui não quer dizer nada, né? Tipo, uma brincadeira, quer dizer muita coisa assim. Mas é muito difícil entender dessa forma, certo? Então, eu tentei fazer uma síntese do que ele está querendo argumentar aqui, né? Eu fiz a leitura do artigo do Draper justamente para tentar entender esse argumento dele. Porque ele, na verdade, o Draper, ele utiliza tanto argumentos da lógica racional quanto argumentos da probabilidade estatística. Então, se torna um pouco difícil entender o que ele quer dizer através desse argumento. Mas, em resumo, o que ele vai colocar considerando que o evolucionismo é verdadeiro, nós vamos ter o seguinte: a probabilidade do naturalismo ser verdadeiro, ela será muito maior que a probabilidade do teísmo ser verdadeiro. Se, e somente se, a probabilidade do cristianismo especial ser falso, a probabilidade do criacionismo especial ser falso, enquanto o naturalismo verdadeiro for muito maior que a probabilidade do criacionismo especial ser falso, enquanto o teísmo é verdadeiro. Logo, nós vamos ter que ele vai demonstrar, isso é uma demonstração lógica racional, ele vai demonstrar que o naturalismo ele só pode ser verdadeiro se ele conseguir demonstrar que o criacionismo especial ele não apenas é falso, como o naturalismo ele pode ser possivelmente verdadeiro por meio do evolucionismo. Certo? Então, ele vai ter que demonstrar duas coisas. Para que ele sustente que o naturalismo é verdadeiro em face do teísmo, ele vai ter que demonstrar que o naturalismo é verdadeiro enquanto o teísmo é falso. Ou que o naturalismo é mais verdadeiro que o teísmo. Certo? Então, ele vai demonstrar que se tudo mais for igual quanto às evidências, o teísmo é improvável. Certo? Então, esse argumento... Essa é a conclusão que ele vai chegar através dessa análise lógica, dessa análise argumentativa, certo? Então, ou seja, voltando aqui brevemente, se a gente tem que a probabilidade do naturalismo ela é maior do que a probabilidade do teísmo, logo é muito provável, é mais provável que o naturalismo seja verdadeiro do que o teísmo seja verdadeiro, certo? Só que, para esse naturalismo ele ser provavelmente verdadeiro, nós também temos que demonstrar de que o criacionismo especial, que é uma tese concorrente ao naturalismo, ela é menos provável do que o naturalismo. Certo? Ou seja, aqui ele já parte do pressuposto de que esse criacionismo especial, ele é falso. Logo, isso aumenta a possibilidade do naturalismo ser verdadeiro. Então, ele vai dizer que se esse criacionismo especial ele é falso e ele está implícito no pensamento teísta, logo, nós temos que o pensamento teísta ele tem menos chance de ser verdadeiro. Portanto, o naturalismo ele vai ter mais chances de ser verdadeiro. Como a gente viu lá atrás, o Draper vai dizer que o naturalismo ele é pelo menos 2 vezes mais possível de ser verdadeiro do que o teísmo. Certo? Para depois ele chegar nessa, vamos colocar assim, nessa síntese de ideia. Essa aqui é a conclusão, não é o argumento. Né? Ele vai dizer o seguinte: se tudo mais for igual quanto às evidências, o teísmo é improvável. Ou seja, ele está partindo do pressuposto de que o evolucionismo é o único argumento importante em função de ser o único argumento que pode ser verificável via racional. Certo? Bem, então, agora vamos para as considerações de Plantinga sobre o argumento do Draper. O Plantinga, ele vai apresentar que os teístas que refletiram sobre a existência de Deus, eles argumentam que o teísmo não é contingente. Então, nesse caso,
o teísmo é necessariamente verdadeiro. Já refutando o ponto de partida do Draper, que ele vai considerar que o teísmo ele é contingente. Logo, ele pode ser verdadeiro ou não. Então, quando a gente vai pensar a epistemologia da religião, né, acompanhando a linha de raciocínio do Plantino, quando a gente vai pensar dentro do pensamento de epistemologia da religião, temos que considerar de que qual é o nosso pressuposto básico? O nosso pressuposto básico é de que Deus é necessariamente verdadeiro. Porque senão como que a gente vai pensar a fé, a experiência religiosa, se a gente não tiver nenhum convencimento de que Deus é verdadeiro? Ou se o pensamento sobre um Deus verdadeiro, ele pode, de repente, em algum momento, não ser verdadeiro. Isso é muito pueril, isso é muito vago. Então, nós entendemos que a fé em um Deus, ela precisa ser necessária e precisa ser verdadeira. Ou seja, em termos lógicos, ela precisa ser necessariamente verdadeira para que ela seja sustentada. Certo? Então, o Plantinga, ele apresenta que os teístas que refletiram sobre a existência de Deus, eles argumentam que o teísmo... Opa, eu coloquei errado aqui, eu voltei no argumento. O argumento, ele vai ser necessariamente verdadeiro. Então, o Plantinga, ele coloca que o Draper, ele vai considerar que o teísmo, ele não é impossível, somente que é pouco provável. E ele continua assim: se como os teólogos considerarmos então que o teísmo é não contingente, logo, ele é necessariamente verdadeiro. Porque Draper afirma que o teísmo tem uma probabilidade menor que 1 e não 0. Ou seja, de existir. Logo, o Draper ele não anula a possibilidade de o teísmo ser verdadeiro. Ele só diz que é pouco provável. Porém, o Draper ele vai argumentar que o teísmo ele é contingente. Ou seja, o teísmo pode ser verdadeiro ou falso, conforme a circunstância. Então, vai ser o primeiro ponto de crítica do Plantinga. Ou seja, você não tem como partir de uma hipótese de verdade, de ser... Desculpa. Você não tem como partir da hipótese do teísmo ser verdadeiro ou falso, porque você está considerando algo que é transcendente e que é superior à ordem, né? Então, você precisa de algo que sustente esse argumento. Então, você consegue entender melhor esse argumento se você parte do pressuposto de que Deus é não contingente. Ou seja, ele é necessário para que toda a ordem natural exista, ele é necessário para que toda a ordem de experiência de fé exista. Então, você tem que considerar isso no seu argumento, até mesmo para refutar a possibilidade de um Deus existente. Certo? O Plantinga, ele parece indicar que o argumento de Draper sobre o teísmo é dado pelo fato do Draper considerar como argumento aquilo que pode ser verificado pela razão, ou seja, pela intuição racional, pelos sentidos, pela memória, etc. Por quê? Porque o Draper está partindo justamente do pensamento evolutivo, do pensamento evolucionista. E o pensamento evolucionista ele vai se voltar, devido a ele ter uma estrutura técnico-científica, ele vai se voltar apenas às questões da natureza. Ele não vai apelar ou pensar sobre questões transcendentais. Ainda que o fim último desse pensamento evolucionista, ele vai se deparar com questões transcendentais. E nesse momento que o naturalismo vai surgir. É nesse ponto que o naturalismo vai tentar suplementar o pensamento evolutivo. Na extremidade onde ele não consegue continuar. Então, após alguns argumentos, o Plantinga ele vai concluir o seguinte: há muitos outros fatos conhecidos que conferem mais plausibilidade ao teísmo que ao naturalismo, indicando que existem argumentos melhores que o criacionismo especial em favor do teísmo, demonstrando a fragilidade do naturalismo. Né? O Plantinga ele vai dizer que o argumento do Draper ele não é suficiente. Ainda que seja um argumento possível, ainda que seja um argumento verdadeiro, ele não é suficiente para anular a hipótese de um Deus existente. Primeiro, porque o criacionismo especial é uma visão particular.
ela não é uma visão universal sobre o que os teístas pensam sobre a criação. Então, o criacionismo especial, ele vai argumentar somente que existe um Deus criador que criou seres simples e seres complexos, e que a partir disso houve um processo de evolução. Mas ele não vai dizer que existem outras possibilidades. Que existe, por exemplo, um criacionismo evolutivo, que vai pensar que existe sim uma forma que Deus operou sobre a natureza para que, a partir de seres simples, fosse desenvolvidos seres complexos, certo? Ele não vai partir para esse tipo de argumento, né? Ou seja, então ele vai trabalhar com hipóteses limitadas, e ele vai tentar chegar a conclusões universais a partir dessas hipóteses limitadas, mostrando que o argumento dele não é sustentável, não é suficiente para você dizer que Deus não existe. Certo? Então, o Plantinga daí ele vai passar para um terceiro ponto, que é por que as pessoas duvidam da evolução, certo? Ele vai falar sobre algumas consequências do argumento naturalista contra a religião. Ele vai fazer uma pergunta que é importante dentro dessa passagem, é o seguinte: por que a evolução ela ocupa um lugar tão proeminente na consciência do público? Isso é uma questão importante a se pensar. O Plantinga ele vai argumentar que é devido ao problema gerado na relação entre ciência e religião. Ele diz o seguinte: a imensa maioria dos norte-americanos rejeita o ateísmo e, portanto, o naturalismo. A associação entre a evolução e o naturalismo é a raiz óbvia da larga antipatia pela evolução. Né? Penso que no Brasil talvez haja uma implicação semelhante. Nós entendemos que certos pressupostos científicos eles contrariam ou pelo menos rivalizam com o pensamento religioso. Nós entendemos que no Brasil, nós não temos a população em geral, ela não tem alguma aptidão crítica sobre o pensamento científico. Algumas por não conhecerem o próprio pensamento científico, outras por não se interessarem. Certo? Então, acaba que se torna um senso comum apenas ou você aceitar alguns argumentos científicos ou você rejeitá-los. Né? Porque aparentemente eles contrariam a fé, certo? O Plantinga ele vai continuar da seguinte forma: as consequências dessa declaração de incompatibilidade são desastrosas para a própria ciência, porque se por um lado nós temos pensadores naturalistas, cientistas renomados que defendem a possibilidade de um Deus não existente, ou seja, de um não Deus, então você vai ter um argumento que vai ser dito científico. E isso dificulta a questão. Porque se você tem cientistas que defendem que a ciência diz isso, então você vai ter um problema com a própria ciência. Porque eles, sendo representantes da ciência, vão dizer que a ciência ela não pensa em Deus. E ela é contrária a Deus. Então, aqueles que são cristãos ou teístas, que têm alguma particularidade de fé religiosa, experiência religiosa, eles vão se sentir confrontados por esse tipo de pensamento, e das duas uma. Ou eles vão abandonar a ideia da religião em Deus, ou eles vão abandonar a ideia da ciência. Né? Por exemplo, a própria questão da criação. Se você pensa em Deus criador e você pensa numa ordem evolutiva, nós entendemos que comumente as pessoas pensam que uma ordem evolutiva ela é contrária a qualquer possibilidade de um Deus criador. Né? Quando na verdade ela não fala sobre essas questões últimas, ela não tem implicações sobre essas questões de ordem transcendente. Certo? Por último, nós vamos falar sobre o iluminismo particular de Kitchell. Bem, o Kitchell ele vai apresentar um argumento iluminista contra o sobrenaturalismo. Ele vai colocar esse argumento em 3 pontos. Vai ser o problema do mal. O segundo vai ser o problema do
pluralismo religioso, e um terceiro vai ser a crítica histórico-bíblica. Então, o primeiro ponto, que é o argumento do mal no mundo, o Kitcher vai dizer o seguinte: o quadro darwiniano da história, o quadro darwiniano da história de seres vivos aumenta imensamente a escala do sofrimento na Terra. Um contínuo processo de extinção e sofrimento se dá até que surja uma espécie dotada de qualidades especiais que lhe permitam prestar culto a Deus. Bem, eu vou primeiro colocar os pontos, daí a gente vai pensar junto com o Plantinga as implicações disso, certo? O segundo ponto que o Kitcher vai colocar é sobre o pluralismo religioso. Ele vai dizer o seguinte: há muitas doutrinas sobrenaturalistas diferentes e incompatíveis. Acaso isso não lança dúvida sobre a veracidade de qualquer doutrina sobrenaturalista particular, como o cristianismo, por exemplo? O Kitcher ele vai assinalar que a maioria dos crentes aceita a religião em que foram criados. O terceiro ponto é a crítica histórico-bíblica. Ele vai defender que sobre a falta de confiabilidade dos relatos bíblicos, certo? Ele vai dizer o seguinte: os cristãos providencialistas endossam essas doutrinas porque acreditam na veracidade literal de certas declarações da Bíblia cristã. Então, vamos às conclusões do Plantinga a respeito desses argumentos do Kitcher. O Plantinga ele vai apresentar que o argumento do Kitcher na obra Vivendo com Darwin é muito mais responsável e imparcial que as obras do Dawkins e Dennett, além de mais comedido. Ele fala isso porque o Kitcher ele não faz chocarrices contra o pensamento religioso, contra o pensamento da existência de Deus. Ele apenas refuta o pensamento, certo? Ele não vai fazer certas piadas sobre a possibilidade de um Deus existente, certo? Então, Plantinga leva isso em consideração no argumento do Kitcher. Então, o Plantinga vai dizer que o Kitcher ele parece pensar que os teístas consideram que o objetivo da evolução foi a criação do ser humano. Né? Voltando aqui brevemente no argumento do Kitcher, ele vai dar a aparência de que esse argumento de ordem criacional ele tem como fim último a criação de espécies, no caso o ser humano, que se voltem a prestar culto a Deus. Certo? Só que, na verdade, não foi isso. Não houve uma criação especial. A Bíblia ela não afirma categoricamente de que os seres humanos, que todos, na verdade, não afirma categoricamente que todos os bichos, todos os seres foram criados com essa finalidade de criar o ser humano. Existe uma ordem criacional, sim. Existe uma ordem de sacerdócio, não, como é o nome? De cuidado pela natureza, sim, e existe uma ordem de consumo. O ser humano tem à sua disposição a natureza, mas não é com essas implicações desculpa, não é com essas implicações que o evolucionismo foi estruturado. Não é com essas implicações de sofrimento, de criar o ser humano, que se pensa que o evolucionismo foi gerado. Certo? Então, o Kant vai colocar, portanto, todo sofrimento seria sem fundamento. Ou seja, se todo o processo evolutivo foi criado exclusivamente para gerar o ser humano, então todo sofrimento que existiu no meio desse processo, ele não tem fundamento. Logo, seria uma implicação nesse argumento de que Deus é mau se ele fez isso. E se ele é mau, logo ele não é necessário, em certo sentido, porque nós não precisamos de um Deus para que as coisas ruins aconteçam. Certo? Ou ele vai ser, ou outro argumento comum é de que Deus vai ser um Deus cruel, se ele existe. Certo? O Plantinga ele vai argumentar que Deus não escolheu essa condição.
né? Mas ele permite por motivos que desconhecemos. Ou seja, ele não escolheu a condição do sofrimento no mundo, ele não escolheu, Deus não escolheu a criar seres humanos e criar animais com o objetivo de que houvesse sofrimento, tanto no consumo humano quanto na ordem natural. Então, isso é uma implicação falsa. Existe sim uma ordem de mordomia, essa é a palavra. Existe uma ordem de mordomia do ser humano para com o mundo, mas não existe essa implicação de que o processo evolutivo ele gerou o ser humano que, por sua vez, é toda uma sequência de sofrimentos, certo? Isso não está implícito na Bíblia, não é um argumento bíblico isso. Como o Plantinga bem coloca, nós não entendemos exatamente por que Deus permite o sofrimento. Nós não entendemos por que ocorre o mal da forma como ele ocorre. Nós sabemos que Deus alivia o nosso sofrimento, nós entendemos que o Senhor, ele dissipa a nossa angústia, né? Mas não sabemos exatamente, temos algumas noções, talvez, do porquê que o Senhor nos permite certo mal, mas não entendemos o porquê que ele implica, porquê que existe essa implicação de mal, tanto na ordem natural quanto na ordem humana, certo? O Plantinga, ele vai argumentar que já existiram muitos candidatos à razão sobre por que Deus permite o mal. Existem uma longa tradição teológica para explicar a existência do mal. Alguns vão colocar em algum momento de que Deus ele permite o mal porque ele quer, outros vão dizer que é impensável dizer que Deus permite o mal, ou que Deus ele quer o mal, né? Então, vão existir diversos pontos que vão pensar, vão se debruçar sobre a Bíblia, vão tentar compreender por que essa ordem do mal ela existe. E por que ela se impõe sobre a natureza, por que ela se impõe sobre o ser humano, né? Então, é uma questão complexa, né? E ela é apresentada como uma justificativa da não necessidade de um Deus. Porque se ele existe, ele vai ser um Deus mau, né? E daí isso contraria categoricamente o pensamento teísta. Porque para o pensamento teísta, Deus é bom, pertence à sua essência, pertence à sua natureza ser bom. Se você coloca que Deus é mau, você tá destituindo Deus da sua natureza de ser bom. Logo, ele não existe, né? Então, isso é uma implicação que, aparentemente, ela parece ser uma refutação indireta a Deus, mas, na verdade, é uma refutação direta, é uma implicação direta contra o pensamento teísta. Outra questão uma delas é a redenção das criaturas e a salvação por meio de Jesus Cristo. É dessas argumentações sobre sobre o mal, certo? Existe o mal, esse mal foi gerado pela ordem, pela queda do ser humano. Essa queda do ser humano implicou no sofrimento e angústia da própria natureza, implicou no sofrimento e angústia do próprio ser humano, e existe um ser redentor que criou essas criaturas e ele tem um plano de salvação para elas, justamente porque houve essa queda, certo? E essa salvação, ela veio por meio de Jesus Cristo, né? E Plantinga, ele afirma que, categoricamente, que essa é a maior história que poderia ser contada a respeito do ser humano e da presença de Deus contra o sofrimento humano, né? Contra o sofrimento da ordem natural também, certo? Então, será que o sofrimento gerado nesse mundo é capaz de anular as crenças? Essa que é a grande implicação sobre esse argumento. Bem, se nós temos que Deus criou o mundo, né, e que ele é um Deus bom, e que ele se revela aos seres humanos, e que ele trouxe uma ordem de salvação, e também antes já havia criado uma ordem criacional, será que esse pensamento do mal ele vai ser capaz de fazer com que tudo isso seja excluído, fazer com que todo esse argumento ele seja anulado, né, em favor das crenças? Isso é uma questão importante a ser pensada. Porque se o mal é capaz, se a ideia do mal, o pensamento sobre o mal é capaz de anular a ideia de um Deus bom, então como que nós poderíamos pensar sobre essa questão de um Deus bom? Certo?
O Plantinga, ele vai argumentar que depende da força dos argumentos favoráveis ao teísmo, que vão dizer que a questão do mal, ela não implica a inexistência de Deus. Ela não vai anular a fé, a crença em Deus, certo? Então vai existir uma estrutura de argumento que ela precisa ser suficientemente forte, ou seja, em certo sentido, suficientemente convincente, para dizer que Deus existe, para ser favorável ao pensamento teísta. Certo? Eu vou aqui no banheiro só um instantinho. Bem, voltando aqui, depois o Plantinga ele vai se voltar contra o segundo pensamento do Kitcher, que é sobre o pluralismo religioso, certo? Relembrando aqui o que o Kitcher falou sobre o pluralismo religioso, é que muitas doutrinas sobrenaturalistas, elas parecem ser incompatíveis. Logo, não existe uma forma de você crer verdadeiramente de que o sobrenaturalismo ele pode ser verdadeiro, né? Você não vai ter uma consistência para dizer que um pensamento sobrenaturalista particular, como o cristianismo, ele vai ser verdadeiro, né? Porque já que existem muitos, já que existem tantas formas que até são contrárias umas às outras de fé, então você não tem como argumentar de que existe uma fé que seja verdadeira, certo? O Kitchen, então, vai dizer, desculpa, o Plantinga vai dizer, é claro que a maioria da população mundial aceita o sobrenaturalismo de uma forma ou de outra. Ele continua, a Bíblia é digna de confiança porque creem que seu autor último é Deus. Desculpa. Então, aqui, o Plantinga, ele vai dizer que a fato de existirem muitas religiões, de existirem muitas experiências, doutrinas sobrenaturalistas particulares, elas não são um argumento forte ou um argumento importante para dizer que as religiões elas são falsas. Elas não são argumentos suficientes para dizer que uma religião é falsa, só pelo fato de existirem muitas religiões, certo? Terceiro ponto é sobre a crítica histórico-bíblica. Lembrando que o Kitcher ele diz que os cristãos providencialistas eles endossam uma doutrina porque eles acreditam na veracidade dessas declarações que estão na Bíblia. Certo? Bem, o Plantinga vai dizer que a Bíblia ela é digna de confiança porque creem que seu autor último é Deus. Uma questão importante aqui é que o fato de crermos que a Bíblia é verdadeira e crermos que Deus é quem foi o seu produtor último, né, que estava por detrás, estava regendo aqueles que escreveram os livros bíblicos, não implica que nós nos devotemos exclusivamente à ordem da palavra, à ordem bíblica. Ou seja, a Bíblia é uma parte daquilo que nós entendemos ser necessário para a fé em um Deus verdadeiro.
Deus, por si só, ele se revela no mundo e, por si só, ele sustenta a ideia de sua existência. Nós, vamos colocar assim, não precisaríamos de uma Bíblia para dizer que ele existe. Nós precisamos de uma Bíblia para entender a sua ordem extraordinária, a sua revelação por meio de Jesus Cristo. A Bíblia nos comprova isso. A Bíblia nos traz argumentos a favor disso. A Bíblia nos dá uma declaração afirmativa, vamos colocar assim, uma declaração positiva a respeito da vinda de Jesus Cristo e de seu cumprimento nessa terra, certo? Então, segundo João Calvino, Deus nos criou dotados de um sensus divinitatis, ou seja, nós temos um senso divino, certo? Nós temos uma percepção sobre a ideia de existência de um Deus transcendente. Nós temos essa percepção. Então, em certo sentido, contra-argumentando o que Kitcher fala, nós não precisamos da Bíblia para crer que Deus existe. Nós já temos esse sentido interno da existência de um Deus. Não é a Bíblia que nos afirma esse sentido. Ela nos sustenta no outro sentido, a respeito da salvação, ela nos sustenta a respeito da ordem criacional, ela nos sustenta a respeito da nossa caminhada de fé. Mas ela não nos sustenta a respeito de existir um Deus. Pelo contrário, a Bíblia ela já parte, no começo, dizendo que Deus existe. Ela não questiona a existência de Deus. Então, ela não pode dizer que, vamos colocar assim, a Bíblia não pode dizer que Deus existe ou que não existe. A Bíblia, ela parte do pressuposto de que Deus existe e ela nos dá um testemunho a respeito da existência de Deus. Certo? Então, em favor disso também, nós vamos ter que a ciência e a teologia, elas vão corroborar com esse argumento de um sentido divino, de uma percepção divina que nós temos. Certo? Então, os crentes em Deus, eles não aceitam essa crença apenas por estar registrado em um livro, como eu acabei de comentar com vocês. Certo? Isso vai ser o desfecho dos argumentos do Plantinga a respeito das críticas que foram apresentadas. Então, uma breve recapitulação desses pontos serão o seguinte. No capítulo 1 e 2, nós vimos que o argumento de Dawkins é que o darwinismo ele não dá conta de explicar tudo sobre a evolução, tendo que recorrer ao que não é astronomicamente improvável, que o Dawkins falou, para argumentar que é possível que a evolução tenha ocorrido de maneira não dirigida e, por isso, conseguir refutar o design. No segundo ponto, o de Dennett, ele vai tentar demonstrar que a evolução não era somente possível, mas ela era racionalmente verdadeira. Só que o argumento dele não consegue sustentar a tese. E ele acaba demonstrando argumentos religiosos nesse processo. Né? Por quê? Porque ele vai tentar capear por meio de uma probabilidade de existência, uma probabilidade do evolucionismo ser verdadeiro, e ele vai recair em um problema importante que é apresentado pelo Plantinga. É que se existe uma probabilidade do evolucionismo, no caso do naturalismo, ser verdadeiro, então a gente vai ter que o teísmo ele vai partir de igual probabilidade. Ou seja, existe uma probabilidade de existir um Deus. E existe uma probabilidade de que o evolucionismo seja verdadeiro, de que, no caso, o naturalismo seja verdadeiro. Então, você vai ter que apelar à probabilidade. E você vai ter que escolher entre essas probabilidades. Esse processo de escolha das probabilidades vai partir de pressupostos de crenças. É o que o Plantinga apresentou a respeito do argumento do Dennett. Né? Eu apresentei alguns pontos sobre essa questão. Não apresentei especificamente esse trecho, porque ele é só uma pontuação do Plantinga. Certo? Então, o Plantinga ele vai demonstrar que o argumento do Dennett ele tem um aspecto religioso, e ele demonstra as motivações do Dennett, mesmo sustentando que era necessário o uso da razão. Logo, então, por meio da razão, o Dennett tenta sustentar de que apenas a racionalidade é necessária para se argumentar a evolução. Só que ele recorre a aspectos de crença particular.
não da própria razão objetiva, a razão sobre a indução do método científico, a própria percepção humana. Ele não parte desses pressupostos. Ele parte de algo que está um pouco além, né? Para poder dizer que isso é a razão. Ou seja, ele extrapola a razão para dizer que isso é a razão. E, na verdade, não é. Por último, o Draper, ele coloca que ele faz uma argumentação lógica, desculpa, não é o último, mas é o último que vai argumentar nesse sentido. O Draper ele vai fazer uma argumentação lógica, considerando que de início, que o naturalismo é uma crença e sustentando que é uma crença verdadeira e pautada no evolucionismo. Né? Esse vai ser o ponto principal, vamos colocar assim, do pensamento do Draper. Então, o Plantinga ele vai concluir apresentando o risco de uma ideia de conflito apresentado na sociedade. Né? Ele vai concluir esses pensamentos que vão seguir de Dawkins, Dennett e Draper, porque eles estão seguindo uma mesma tendência. O Kitcher ele vai fazer uma ponderação um pouco diferente, certo? E por último, nós temos o pensamento do Kitcher, que ele apresenta os seus argumentos iluministas no intuito de refutar as motivações religiosas, usando o argumento do mal e refuta a existência de Deus, desqualificando a Bíblia e a espiritualidade. Certo? Então, o Kitcher, ele vai, vamos colocar assim, ele vai começar a partir para categorias importantes que elas podem, de alguma forma, ser utilizadas para refutar a possibilidade da existência de Deus. Ele é o único, na verdade, que apela a essas categorias. Os demais, eles apenas, vamos colocar assim, o que melhor se aproximou de uma demonstração, de uma refutação dentro da categoria certa, é o Draper, que ele vai utilizar uma estrutura lógica, racional, para tentar argumentar a inexistência de Deus. Mas ainda assim, acaba sendo fraco o argumento dele. O que consegue se aproximar dessa possibilidade de uma refutação da ideia de Deus é o Kitcher, que ele vai apresentar problemas consistentes e que estão dentro da própria teologia para poder pensar sobre a refutação de Deus. Né? Ele vai apelar ao problema do mal, que é um problema teológico importante. Ele vai apelar para a existência de Deus contra a Bíblia, para dizer que a Bíblia ela não tem validade, ela não tem sustentação, né? E vai apelar para a espiritualidade, dizendo que as experiências religiosas elas são muito subjetivas, dizendo que isso não é uma validade importante. Né? Ela não é capaz de validar justamente pela subjetividade. Né? Ou seja, não existem, vai colocar que não existem argumentos que sejam consistentes contra a existência de Deus. O Plantinga, ele vai fazer as refutações adequadas a isso mais à frente, em função de que esse é o objetivo do livro. Né? Ele vai fazer essas refutações de maneira mais substancial. Então, aqui, até esse ponto, a gente vai ter que o pensamento naturalista ele vai tentar refutar a existência de Deus, partindo do pressuposto de que o evolucionismo é verdadeiro e partindo do pressuposto de que o evolucionismo ele é capaz de refutar a possibilidade de um Deus existente. O Plantinga ele conclui a partir desses argumentos desses biólogos que não são pensamentos que sejam capazes de refutar a existência de Deus. E também não são pensamentos que sejam compatíveis com o pensamento evolutivo. Certo? Então, essa é a tese que ele iniciou no livro, e até aqui ele conseguiu fazer essas conclusões com base no pensamento desses autores, que não trazem argumentos suficientes para refutar a ideia da existência de Deus. Certo? A partir dos próximos capítulos, o Plantinga ele vai estruturar as ideias que ele apresentou aqui. Ele apresentou algumas ideias importantes. Primeiro, sobre a existência necessária de Deus. Ou seja, existe um Deus existente e e nós temos uma forma de demonstrar que ele é necessário. Existe uma forma racional de demonstrar que ele é necessário. Nós não conseguimos utilizar o argumento de prova
provar a existência de Deus é um argumento que por si só se demonstra falso. Alguns teóricos vão afirmar isso. Talvez outros, que são mais analíticos, eles vão apelar para questões da própria construção da espiritualidade, a própria experiência de fé, e vão dizer que é uma prova da existência de Deus. Outro ponto que o Plantinga apresentou que é importante é sobre a questão da anulação. Se existem questões que podem anular nossa experiência religiosa, que podem anular nossa fé em Deus, então nós temos que pensar sobre isso. Né? Será que elas de fato são capazes de anular essa fé religiosa? Será que o mal o problema do mal, ele é capaz de anular a nossa crença verdadeira em Deus? Né? Ele também vai apresentar a questão do evolucionismo. Será que o evolucionismo, ele por si só, ele refuta o argumento da existência de Deus? Ou será que é o naturalismo que usa pressupostos que qualificam o evolucionismo como uma refutação? Certo? Então, são esses pontos que vão ser colocados pelo Plantinga e que ele vai responder ao longo do livro. Bem, eu acho que é isso. Eu agradeço a vocês terem assistido, agradeço a presença de vocês e desejo que todos tenham uma boa noite e que Deus abençoe, certo?